sentiu medo? Medo é um estado afetivo da sua consciência. Quem nunca sentiu medo na vida? Quem nunca passou pelo medo? Quem nunca está no medo? Ou quem nunca ficou preso no medo? Todos passaram por ele, ou se não passou, você vai passar. O segredo é aqueles que vencem o medo ou aqueles que escolhem ficar no medo. A Bíblia está cheio de pessoas de carne e osso, assim como eu e você, exemplos para nós de como enfrentar o medo. Eles escolheram não ficar morando no medo, eles escolheram vencer o medo. Neemias foi alguém que teve medo. Neemias tinha medo da resposta que ele ia receber do rei. Quantas vezes a gente deixa de falar algo para alguém ou fazer coisa com medo da resposta que a gente vai ter? E a gente tem que vencer, porque se Neemias não tivesse vencido e enfrentado esse medo, ele não teria recebido a resposta tão boa que ele recebeu. O medo de Josué. Deus disse a ele, seja forte e corajoso. Corajoso é o oposto de ter medo. Porque Deus disse isso a Josué? Porque via que Josué estava com medo de enfrentar aquela nova etapa que estava por vir. Estava com medo de enfrentar aquele novo desafio. Então Deus disse e fez uma promessa. Seja forte, Josué, seja corajoso, porque eu serei contigo. Ei, quantas vezes você tem que executar coisas e promessas e o medo te paralisa? O medo te para. Então a palavra de Deus está dizendo a você, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. O medo de Moisés. Moisés, quando Deus falou com ele no meio da sarça ardente, ele teve medo. Medo do quê? Medo do que ele precisava fazer. Deus tinha dado uma tarefa, uma missão para ele, e ele ficou com medo de realizar aquilo porque ele não via capacidade em si mesmo para realizá-lo. Então, Moisés teve que romper, vencer esse medo para cumprir o propósito de Deus na vida dele. A propósito de Deus na vida da gente, que depende apenas da nossa atitude. Ou a gente mora no medo, ou a gente vai vencer. E por último, dentre vários milhares de exemplos que nós temos na Bíblia, nós temos o medo de Elias. Elias, um profeta corajoso. Como assim? Elias teve medo? Elias era o homem que dizia, para de chover, e parava. Caia fogo do céu, e caía. Como assim? Elias teve medo? Ele era um dos mais corajosos? Ele enfrentou uma rainha e um rei? Sim, Elias teve medo. E o medo de Elias foi exposto quando ele recebeu uma ameaça. Às vezes nós parecemos leões, mas uma palavra ou uma frase de alguém desmorona a gente. E aí o medo toma conta da nossa alma e a gente se esquece quem a gente é, a gente se esquece quem foi que mandou a gente fazer, a gente se esquece quem é o nosso Deus. O medo de Elias fez ele entrar dentro de uma caverna e ali ele ficou com medo, depressivo, angustiado, desesperado. Aprove Deus mandar corvos para alimentá-lo, aprove Deus falar com ele, Deus teve que secar um ribeiro para que movesse ele daquele lugar. Então Elias, apesar de toda a coragem e autoridade que ele tinha na sua vida, ele também teve. Hoje eu quero falar para você e para mim, que somos carne e osso. É normal o medo chegar, é normal situações da nossa vida acontecer e o medo bater na nossa porta. Mas o que a gente tem feito com isso? A gente tem alimentado o medo e morado nele, ou a gente tem se levantado, disposto a romper ele? O medo nos impede de viver o melhor de Deus, o medo nos impede de chegar no propósito, o medo nos impede de evoluir, o medo às vezes nos afasta até da presença de Deus. O medo nos constrange, o medo nos afasta dos nossos sonhos, o medo nos impede de avançar, o medo nos impede de evoluir. Então chega! Vamos romper o medo. O medo faz parte da nossa vida, mas ele não veio para morar, ele veio de passagem para nos ensinar uma lição. O medo não vai fazer parte da nossa vida, ele vai passar para nos ensinar, mas ficar nele nunca mais.